Queridos irmãos e amadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Outra vez eu estou te dizendo, seja muito bem-vindo, porque é muito importante que nos sintamos acolhidos na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos, se for casa de oração. Casa de oração, casa de irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Você também que reza conosco, desde aí da sua casa, essa igreja doméstica. Nós estamos, já fazem algumas semanas, e assim será até daqui a mais 4 semanas, quando terminaremos o ano litúrgico, que é o maior ano, que é o maior tempo litúrgico do ano, 34 semanas, e até lá, agora, a liturgia toda ela se volta para a escatologia, como sinal, como advertência, como Deus emitindo alguns sinais de que precisamos, de fato, verdadeiramente, sinceramente, nos prepararmos, uma boa e sincera preparação para o fim lógico do ano litúrgico, mas também para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa segunda vinda não virá mais sujeito à condição humana, menos o pecado, mas virá em sua glória. E hoje, a liturgia de hoje traz, de fato, uma interrogação daqueles que tiveram a graça de se encontrar com Jesus, pois ele estava a caminho para Jerusalém, mas uma pergunta curiosa, tanto quanto audaciosa também. A pergunta era a seguinte: Senhor, são poucos os que se salvam? É uma pergunta meia audaciosa, na verdade. E seguindo aquela regra número 1 da filosofia, que quem faz a pergunta já tem 50% da resposta, já sabe, eles já sabiam de fato o que significava isso, quem verdadeiramente se salva. E Jesus, que não é bobo, nunca será, nunca foi nem nunca será, eternamente será sábio, nem disse que sim e nem disse que não. A resposta dele foi teologicamente acertada e correta. Ele disse que a salvação, respondendo à pergunta deles, a salvação é para aqueles que se esforçarão. E ele vai dizer que muitos são os que se esforçarão, mas não chegarão. Portanto, ele respondeu que verdadeiramente são poucos que vão se salvar. Mas, na verdade, Jesus não disse o tamanho do grupo, quem era mais importante. Ele nem disse sim e nem não. Somente disse que alguns tentariam, mas não iriam conseguir. Uns vão tentar, mas não vão conseguir. Por que será que Jesus foi tão coeso, tão inteligente nessa resposta? Primeiro, vamos entender que Jesus queria dar-se a conhecer. É Ele o Cristo, o Filho de Deus. É Ele o Cristo. E por querer dar-se a conhecer, Ele fez a seguinte comparação: tentai entrar pela porta estreita. Eu tenho certeza que você já sabe quem é essa porta. Aqui não está se falando de uma porta física, que abre, fecha, fecha e abre, e você põe a chave no bolso e abre a hora que quer.
Aqui a porta é o próprio Jesus Cristo. É Ele a porta de entrada para o céu. Não tem outra. Não tem outra porta de entrada. E por que Jesus fala exatamente dessa porta estreita? Porque a porta estreita é a porta da renúncia. Da renúncia. É a porta do escolher o que é melhor como garantia para entrar no reino de Deus. Aí aqui nós podemos pensar, se Jesus é a porta estreita, logicamente que ele tem o poder de deixar entrar, passar por essa porta, quem bem ele quiser. Claro que ele podia fazer isso, mas ele corria o risco de ser injusto com alguns, ou até ser manipulado por alguns. Mas não é da natureza de Jesus ser manipulado ou ser injusto com algum. Por isso Jesus vai pedir que faça um esforço, se esforce para entrar pela a porta estreita. E qual é o esforço que Jesus está falando aqui? É primeiro o esforço de reconhecê-lo como porta. Jesus é a porta, ele mesmo se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, fazer o possível, o esforço para entrar pela porta estreita. Aí nós podemos pensar, mas eu sou pecador por natureza. Eu sou pecador e por reconhecer pecador, eu faço as minhas penitências, eu faço o meu esforço. Ótimo, está bom e correto. Mas é bom lembrarmos que Jesus não vai levar em conta, não é somente o nosso pecado, o que nós pecamos. Ele vai levar em conta qual foi o tamanho, o grau do meu esforço para entrar na porta estreita, ou seja, para não repetir o pecado. Porque Jesus é misericordioso. Ele conhece a minha natureza, a minha matéria da qual eu fui feito, matéria, portanto, humana, fragilizada, ele conhece. E ele sabe que a qualquer momento eu posso me deslizar no pecado que eu confessei, que jurei que não faria mais. Jesus sabe disso, que eu posso voltar. Mas os nossos pecados são escritos no livro da nossa vida, eu não tenho como negá-los. Mas para nossa alegria, lá também, mesmo que seja em forma de rodapé, vai estar escrito também o tamanho e o grau do esforço que eu fiz para não pecar. Não é só o pecado que vai estar escrito lá. Mesmo, repito, que em rodapé vai estar escrito o tamanho, o grau do esforço que o Francisco fez para não pecar. Isso muito nos alegra o nosso coração, porque se o pecado nos entristece, a certeza de que Deus vai buscar algo positivo em nós, e esse positivo é o esforço, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, vai estar mesmo que em rodapé, estou dizendo mesmo que em letra pequena, lá no final da página, mas dele vai levar em conta. Por isso ele diz, esforçai-vos para entrar pela a porta estreita. Portanto, Deus sabe do nosso limite, e às vezes até mais do que eu mesmo. A gente vive numa correria tão grande que pouco nos conhecemos. Nós conhecemos mais a vida do outro do que a nossa. E hoje a liturgia nos convida a voltar-se para dentro de nós, porque a salvação ela vai acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus não olha o externo, Ele olha o interno. Portanto, o que é o interno seria o rodapé da nossa vida. O esforço, a vontade, o desejo,
a perseverança, a persistência, de dentro para fora. Deus vai olhar para o que estava lá dentro, aquele esforço, aquela luta. Deus sabe o tamanho da luta que eu tenho feito para evitar tais coisas na minha vida. E se ainda não consegui, não posso me desanimar, porque Deus caminha conosco, Deus é presente, Ele está conosco. E Ele está conosco porque Ele sabe os meus equívocos, Ele sabe os nossos limites, Ele conhece também o nosso esforço. Não sei qual o esforço que você tem feito, mas tenha certeza que, por menor que seja, Deus sabe o tamanho do teu esforço. E Ele tem te honrado, mesmo que seja minúsculo, Ele tem te honrado. Mas veja bem, qual é, de fato, a proposta da porta estreita? Diríamos, com São Lucas, é tudo que Jesus tem ensinado até hoje para nós. Jesus não nos manda roubar, não nos manda matar, não nos manda falar do outro, mal do outro. Jesus não nos manda querer ser orgulhoso. Portanto, a porta estreita é tudo que Jesus tem falado até hoje. E por que é difícil? É porque a matéria humana é difícil de penetrar na sua vida o amor do Evangelho de Deus. Por isso que eu persisto em ficar mendigando o que o mundão me dá. Porque o mundo não exige muito, tá aí a porta larga, não exige muito. Nem precisa, porque cada dia o mundo tem uma temática diferente. Negativa, lógico. Mas a proposta de Jesus, desde que existe cristianismo, desde que existe salva-céu, que a proposta é a mesma, não muda. E por que que nós queremos entrar pela porta larga? Porque exige menos de nós, porque dá prazer, porque é bonito, é externo, é maravilhoso. A porta estreita, nós precisamos não só fazer o seguimento de Jesus, mas também o sacrifício de vigiar nós mesmos, nos vigiar, a chamada autovigilância dos nossos atos. Por isso, essa proposta de Jesus de entrar pela porta estreita é seguir todos os ensinamentos dele até agora. Todos. A Bíblia, a palavra, o ensinamento de Jesus. Tanto é que no Evangelho de hoje, aqueles que estavam preocupados com quantos iam se salvar, se basearam em duas coisas que nós temos todos os dias: a palavra e a Eucaristia. Senhor, nós comemos e bebemos contigo, nós te conhecemos. Não foste tu que tiveste nas nossas praças, os fariseus dizendo, nós permitimos que você pregasse nas nossas praças. E Jesus caladinho dizendo, fizeste o que tinha de fazer. Aqui, a referência é a Eucaristia. Comemos e bebemos, Eucaristia. A referência da Eucaristia. Minha gente, um parênteses aqui. Se nós soubéssemos o valor que tem uma Eucaristia em vida, nós, podendo, não perdíamos uma Santa Missa. Em vida, porque o morto não escuta mais. Em vida. Se nós soubéssemos o valor que tem a Eucaristia, nós fazíamos tudo, arriscaríamos tudo para não perder uma Eucaristia, podendo, lógico. E aqui Jesus faz essa referência hoje, quando ele disser, nós comemos e bebemos contigo, Jesus. Não conheço. Por que Jesus disse? Porque faltou uma coisa. Eles comiam e bebiam, participavam da Eucaristia, mas eram injustos com os pobres, faltava caridade. Por isso Jesus foi muito severo, muito severo. Não vos conheço. Quando ele insistir, ele diz, não sei de onde sois.
Em outro evangelho, Jesus disse, hoje ele diz, afastai-vos de mim. Em outro evangelho, Jesus chamou de inúteis. Inúteis. Se inútil já é difícil para a gente engolir quando alguém diz que a gente é inútil, imagine ouvir do mestre dizer, não te conheço. Não sei de onde você veio. Mas eu rezei muito. Mas eu não te conheço. É porque a nossa oração, a nossa missa, ela tem que estar associada à prática da justiça, à prática do amor, à prática da caridade, à prática do respeito pelo outro. Por isso Jesus aqui está nos ensinando que não é só regras, não é só leis, não é só os mandamentos, porque isso eles sabiam decorado. Os fariseus eram perfeitos nisso, na regra, nos mandamentos, nas leis, mas era injusto, era ignorante, eram prepotentes. Então Jesus aqui está dando uma lição de moral. Vocês sabem tudo isso, ótimo, está maravilhoso, isso é bom, mas faltou a prática da caridade. Aí eu repito, porque a oração, ela tem que estar associada à prática da caridade. Portanto, o que é que nós precisamos fazer, além do que nós já fazemos, que é coisa boa e é dever nosso? É procurar estar na presença de Deus. O nosso caráter não pode ser diferente do caráter de Jesus. Nós não podemos agir diferente do que nos diz, nos ensina o Evangelho. Nós não podemos ter um caminho diferente do caminho de Jesus. O caráter nosso deve ser o caráter de Jesus. Dimensão com o Pai, de amor à igreja, de amor ao próximo, de amor ao outro. Às vezes eu não faço isso porque eu não aprendi a amar a mim mesmo. Por isso que eu tenho dificuldade de amar o outro. Nesse sentido, Jesus nos ensina que é preciso aceitar. O esforço maior que nós precisamos fazer é aceitar a regra de vida de Jesus como regra de vida para nós. E qual é a regra de vida de Jesus para nós? Primeiro, a observância da lei, do amor. Primeiro é amar a Deus e ao próximo. Não pode desassociar o amor a Deus e ao próximo, senão vamos ter que ouvir São João dizer que quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é fake news, é mentira. São João vai dizer isso. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentira, é fake news. Os fariseus tentaram enrolar Jesus, mentindo. Porque os fariseus, eles nunca aceitaram que Jesus se misturasse com os pecadores. Nunca com os pecadores. Por isso que Jesus disse, eu não conheço vocês. Naquela hora H, quando Jesus disse, olha, Jesus disse uma realidade muito pesada, olha, os últimos serão primeiros, infelizmente. Vai chegar um momento que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Quem eram por direito a salvação? Quem eram os primeiros? Os judeus. Mas os judeus não aceitaram. Portanto, quem pela fé, veja a questão teológica, por direito os judeus, como eles não aceitaram, pela fé, passou para os seguidores de Cristo. Os últimos, quem eram os últimos? Olha, acompanhe meu raciocínio teológico. Nós não somos judeus. Nós não pertencíamos ao os primeiros eleitos. Quem é a nossa raça? Quem é a nossa nação? Quem é que é considerado como pai da nossa fé? Abraão. Portanto, nós somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão tinham direito à salvação depois que os judeus se salvassem em primeiro plano. Como eles não aceitaram, passou para o segundo plano os judeus, e nós, filhos de Abraão,
a universalidade da salvação passou para nós. Por isso Jesus disse: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nós, filhos de Abraão, seremos os primeiros pela fé de Abraão. Os judeus, pela dúvida, porque duvidaram, porque não aceitaram ficar em segundo plano. E Jesus disse para eles: vocês vão ficar embaixo, olhando para cima, o céu, portanto, e vendo Abraão, Isaque e Jacó, indo e voltando lá no céu, e vocês lá embaixo, sem poder subir, porque não aceitaram a fé. Até rezaram, mas duvidaram da fé, não praticaram a justiça. Portanto, o evangelho de hoje, aqui eu termino, nos ajuda a compreender de que não é só rezar. Rezar é bom, é maravilhoso, é uma intimidade. Mas eu não me canso de dizer, porque é bíblico, minha oração tem por natureza de me levar ao outro. Porque eu não rezo sozinho, eu estou numa comunidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, seguir Jesus Cristo é ter a mesma dimensão de Paulo. O que é que Paulo disse? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu tenho que, como eu dizia há pouco, tenho que ter as mesmas características de Jesus, para ousar dizer como Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu preciso entender as bem-aventuranças de Mateus. Eu preciso entender o amor de Deus derramado por nós, que é os frutos do Espírito Santo, que nós recebemos no dia do batismo. E por último, nós devíamos, eu acho que até missão nossa de cada dia, proclamar em testemunho o hino caritativo de Paulo, que é o capítulo 13 da carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz: eu posso ter tudo isso, mas se não tiver a fé, se não tiver amor, não serei representatividade e nem terei as características de Cristo. Portanto, minha gente querida, meu povo de Deus que nos acompanha hoje, fica para nós esse legado de hoje, que Jesus está consciente da nossa limitação, do nosso pecado, mas da mesma forma Ele está olhando para o nosso esforço. Esforçai-vos, que a gente nunca se canse de esforçar, de ser melhor, que eu seja melhor hoje do que fui ontem, que amanhã eu seja melhor do que fui hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.